Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O estudo de Apocalipse 12 nos revela também que pouco antes da volta de Jesus, Satanás voltará a se utilizar da perseguição para oprimir aos filhos de Deus, causar dor no coração de Deus e tentar afastar as pessoas do verdadeiro Deus. Acompanhe-me na leitura de Apocalipse capítulo 12, que é o nosso capítulo de estudo durante essa semana, porém vamos ler agora o versículo 17. O dragão se enfureceu com a mulher, ou seja, com a igreja, e passou a lutar contra o restante de seus filhos ou de sua descendência, de acordo com outras traduções. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Pouco antes da volta de Cristo, o dragão, que é uma referência a Satanás, ele vai lutar contra o restante ou remanescente dos filhos de Deus. A palavra remanescente ou restante descreve aquela minoria que decidiu ser fiel a Deus, enquanto uma maioria decidiu se apostatar. Você pode, por exemplo, ver este conceito no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, verso 18. Vou ler para você 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, que diz o seguinte: No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram. Deus falou para o profeta Eliseu que em meio à grande maioria dos israelitas, haviam 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Ou seja, uma minoria, um remanescente, decidiu permanecer fiel a Deus, obedecendo especialmente aos 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua do Decálogo, que orienta-nos a adorarmos a Deus e a não aceitarmos ídolos ou qualquer tipo de idolatria. Da mesma forma, nos últimos dias, a obediência a Deus, especialmente esses 4 primeiros mandamentos que têm a ver com a adoração, serão questões fundamentais no conflito cósmico, porque diz em Apocalipse 12:17 que Satanás estará irado contra o restante da descendência da mulher, ou seja, com o restante dos filhos de Deus nos últimos dias. E eles são caracterizados pela guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em Apocalipse 13, que é o capítulo seguinte, e nós estudaremos este capítulo num outro momento aqui no Lições da Bíblia, nós percebemos que o desfecho final do conflito cósmico na Terra se dará em relação à adoração. Haverão 2 grupos de pessoas: aqueles que vão adorar a Deus como Criador, de acordo com Apocalipse 14, 7, e aqueles que adorarão ao poder representado pela besta, de acordo com Apocalipse 13. Então você e eu, pouco antes de Cristo voltar, teremos de decidir se aceitaremos o sinal do Deus Criador, de acordo com Apocalipse 14, 7, ou o sinal de identificação com o poder rebelde contra Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 13. É por isso que a obediência aos mandamentos se encontra aqui no texto como uma das características dos filhos de Deus. Não é uma obediência, amigo ouvinte, legalista, como se a obediência aos mandamentos comprasse a salvação do crente. O crente ele é justificado unicamente pela fé em Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo. Porém, a obediência será uma materialização da fé. Quando a pessoa decidir adorar a Deus como Criador, ao invés de adorar ao poder representado pela besta, esta pessoa estará materializando a sua fé em Deus, demonstrando que aceita a Deus como Criador e que aceita o sinal de identificação do Deus Criador e que está na primeira tábua do Decálogo. Nós vamos, na próxima semana, vermos que o sábado bíblico, como memorial do Deus Criador, estará envolvido no desfecho do conflito cósmico. Mas não estudaremos sobre isso agora. Outro detalhe interessante é que o povo de Deus será caracterizado nos últimos dias por ter o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus?
Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é o dom profético dado pelo Espírito Santo. Podemos dizer que os filhos de Deus serão caracterizados pela obediência a Deus, não uma obediência legalista, mas uma obediência que será a materialização da fé em Jesus. E os filhos de Deus serão caracterizados por terem o dom profético, ou seja, eles vão ter a Bíblia como única regra de fé e prática, e também terão o dom profético fora da Bíblia, porque existem dois grupos de profetas na Bíblia: os profetas canônicos e os não canônicos. Ou seja, profeta canônico é o profeta que tem livros no cânon ou na lista de livros bíblicos. E profetas não canônicos são profetas, porém não têm livros na Bíblia. Exemplos de profetas assim encontramos em 1 Crônicas 29:29 e 2 Crônicas 29:29. Natã, Ido, Gade são profetas não canônicos porque não têm livros na Bíblia, mas são profetas do mesmo jeito. E Apocalipse 12:17, 19 e 10 nos promete que mesmo a Bíblia sendo a completa palavra de Deus e que não precisemos de nenhum acréscimo a ela, Deus utilizaria-se de profetas para nos levar de volta para a Bíblia, a fim de que não sejamos desamparados, sendo que Satanás vai trazer muitos falsos profetas a este mundo, de acordo com Jesus em Mateus 24:24. Por isso, amigo ouvinte, nós da Novo Tempo e da Igreja Adventista Sétimo Dia, cremos que Ellen G. White foi uma profetisa não canônica, ou seja, ela não tem livros na Bíblia, mas Deus usou os escritos dela para nos levarem de volta à palavra de Deus. Nossas doutrinas não são baseadas em uma única linha de Ellen White, somente na Bíblia. Mas pela Bíblia entendemos que mesmo a palavra de Deus sendo completa, e mesmo que a Bíblia não precise de ninguém para completá-la, Deus se utilizaria dos profetas não canônicos para levar a nossa mente de volta para a palavra de Deus. E por isso eu convido a você, leia um dia uma obra de Ellen White. Ela tem mais de 50 obras traduzidas no português. E eu tenho certeza de que você vai perceber ali uma pessoa que recebeu como dom espiritual o dom profético, para exaltar a Bíblia e a Jesus Cristo. Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E um profeta verdadeiro jamais vai exaltar os seus escritos em relação à Bíblia. Na sexta-feira, amigo ouvinte, eu vou mostrar para você que os filhos de Deus, além de terem essas duas características de Apocalipse 12:17, eles têm mais duas características. Então esse estudo ficaria incompleto se eu não apresentasse para você outros textos bíblicos. Então eu quero que você acompanhe o programa, especialmente na parte de sexta, quando eu complementarei este assunto de hoje. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.